Olá, muito bom dia a todos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma aula da EBD e vamos então dar continuidade ao tema da última aula. Porém, antes, nós vamos orar. Muito obrigado, Senhor Jesus, nós te agradecemos imensamente por este novo dia, porque as tuas misericórdias têm se renovado sobre ele. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo que tu és. Muito obrigado, Senhor Jesus, pelas tuas misericórdias, pelo teu amor sobre cada um de nós, que nós venhamos a estar agora voltados para o compartilhamento da tua palavra, para a estruturação da nossa vida espiritual, que também dirige a nossa vida física, e que possamos, ó Pai, não nos cansarmos desta grande batalha que a vida nos impõe na face desta terra. Esteja abençoando também ao nosso país, ao mundo que tem passado por grandes tribulações nos últimos tempos, e que tudo isso possa servir para alertar as pessoas de que o Senhor existe, de que a tua palavra se cumpre. Nós não podemos dizer que isso é um castigo do Senhor, entretanto, porque não temos subsídios suficientes, mas sabemos que a tua palavra promete que muitas coisas antes da tua segunda vinda vão vir sobre o mundo, coisas não boas, e talvez essa seja uma delas em cumprimento daquilo que o Senhor tem prometido na tua palavra, e que isso possa ser como um ponto de percepção, um ponto de colocar as pessoas de sobreaviso, e que elas possam, ainda enquanto tem tempo, perceberem que a tua palavra é a verdade, que o Senhor é o único caminho que salva, porque o Senhor o mostrou no passado, e que nós, como teus embaixadores aqui na face da terra, possamos falar ao mundo que é verdade tudo isso que está escrito na tua palavra, porque nós testificamos de tudo isso através do teu amor, que nós apenas sentimos, assim como o vento, não vemos, e que o mundo, por ser prático, por ser cético, o mundo não quer saber de acreditar, e por isso muitos têm se perdido, e neste momento de pandemia já têm partido deste mundo, muitas vezes sem a salvação. Então que nós possamos não nos conformar com este século, mas estarmos nos transformando, Senhor Jesus, para a tua honra e a tua glória. Purifica-nos com o teu sangue e fica conosco, Senhor. É em teu nome que nós oramos agradecidos mais uma vez por tudo. Amém. Então, nós estamos partindo para a segunda parte da nossa aula, cujo tema é fé versus razão. Então, hoje nós vamos abordar mais o lado da fé. A questão da razão, começando com ela, pode ser afetada quando as mentes humanas deixam-se influenciar pelo pecado. Isto é apenas um rodapé do fim do tema da última aula. Então, a questão da razão, ela pode se obscurecer quando afeta as mentes humanas, e o pecado é o grande veiculador de tudo isto. Neste caso, ocorre então, como eu já falei, um obscurecimento da razão, e muitas vezes ela acaba sendo ofuscada, produzindo frutos na vida de alguém que ou a destrói, ou então a fé desta pessoa precisará ser despertada, como num feedback, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante o real significado dele. Segundo Coríntios 4:4 nos relata: eles não creem porque o Deus mau deste mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo,
o qual é a verdadeira semelhança de Deus. Então estas coisas ilustram este obscurecimento de pessoas que não querem crer, não querem acreditar, e por isso Deus faz com que eles tornem-se obscurecidos e as suas mentes e os seus olhos possam ser totalmente blindados, porque a palavra de Deus é uma pérola e Deus sabe disso e não quer que ela seja dada aos porcos, segundo a própria Escritura relata. Neste caso, a fé implica numa decisão de acreditar em alguma coisa baseada em evidências, argumentos, ensinamentos e até necessidades, dentre outras coisas. Alguns exemplos disso. Existe uma fé, por exemplo, de nossa parte, tanto minha quanto sua, que, por exemplo, o teto de um imóvel não vai cair. Por quê? Porque você pode conhecer os cálculos de engenharia e eles te permitirem saber que devido a essas coisas, ele não desabará, devido a esses cálculos que você conhece, ou no fato de que a maioria dos tetos não caem, ou ainda que você precisa ficar debaixo de um deles e não pode ficar pensando o tempo todo enquanto trabalha que o mesmo desabará sobre a sua cabeça. Por esses três fatores, nós cremos e temos fé de que aquele teto não vai desabar. Ou no caso, por exemplo, de um avião. O avião, ele voa e é mais pesado do que o ar. Então, o que eu quero dizer com isso? Você vai subir em um avião, dentro de você vai iniciar a sua viagem voando e você precisa crer que, apesar de os aviões poderem cair, não é aquele que você está viajando nele que necessariamente vai cair, e a sua fé permite com que você suba nele crendo que ele vai pousar do outro lado em segurança e que Deus não permitirá que ele caia. É só por causa disso, desta fé, que você consegue entrar em um elemento aerodinâmico de transporte e crer que ele vai voar perfeitamente por 2, 3, 4, 8, 10, 12 horas e ele vai chegar do outro lado deixando você no seu destino final com vida. Porque do contrário você não subiria em cima de um avião. Nós temos outros fatores. Hoje a fé pode confrontar-se também com a razão. Desculpe. Hoje a fé pode confrontar-se com a razão quando você pensa da seguinte forma: e se eu pegar este vírus? Muitos morrem com ele. Será que eu não morreria também? A tua intuição e a tua memória, segundo a razão que nós estudamos na aula passada, levam você a pensar nisso. Tudo que vem ocorrendo mostram que é muito perigoso contrair-se o vírus e poder-se ir a óbito. Mas pela fé, as pessoas, embora a razão imprima isso nelas, pela fé elas vão crer que elas poderão sarar através do levantamento de orações e intercessão feito pelos irmãos. A fé sobrepuja a razão nesta questão. Ou então, tenho mais de 40 anos, principalmente no Brasil, perdi meu emprego. Nessa idade não é mais possível arrumar trabalho. Será que eu vou voltar à ativa ou não? A razão, a memória, a intuição me leva e te leva a crer que isso acontecer com você ou comigo, provavelmente não irá mais trabalhar. Mas a fé faz com que você dê um passo a mais adiante para conseguir um novo emprego. Tenho idade e ainda não casei. Será que vou conseguir este intento na minha vida no âmbito social ou já encalhei? A razão me mostra que não, mas a fé me empurra para o lado do
positivo, de uma possibilidade para isso acontecer, preciso passar por uma cirurgia. E muitas pessoas, quando passam por uma, podem morrer. A minha intuição, a minha memória, dentro do que eu já vi, me mostram que isso é possível. Mas a minha fé também sobrepuja esta ação e eu preciso chegar às vias de fato, crendo que Deus me fará passar por ela em segurança. Nessa hora que precisamos, então, nos deitar sobre as pedras do altar, como Isaac fez sob a ordem de Abraão. Pense na angústia do pai e também do filho, quando este percebeu que ele era o sacrifício que Deus tinha determinado. E Abraão, pela razão, obedeceu a Deus porque ele sabia que ele não poderia desobedecer a uma ordem divina, a viva voz. Mas a fé dele sobrepujou, dizendo que na hora H ele tinha certeza, porque a fé é ligada à certeza de que Deus proveria um livramento. E isso aconteceu. Mas Isaac, assim como nós, estava deitado sobre as pedras do altar em angústia, e isso muitas vezes acontece conosco hoje, dentro daquilo que eu acabei de citar, dessas possibilidades todas. Temos o caso de Noé também, que estava num local onde não chovia, não havia mar, e ele recebe uma ordem de Deus para construir um grande navio, a arca, porque ele era a única família que estava com possibilidades de perpetuação da raça humana, porque o pecado tinha enegrecido as mentes e a razão das pessoas, não havia fé, todos estavam desviados. Então Deus manda ele construir a arca para que ele então fosse salvo. Mas construir a arca naquele local parece conversa de louco. A razão, a intuição, a memória, tudo levava a crer que não seria possível. Era um sonho irrealizável. E ele constrói o barco. E este barco tinha 125 metros de comprimento, não foi um barquinho de papel. Tinha 28 metros de largura e 23 metros de altura, enorme. E as pessoas passavam lá e zombavam da fé que Noé tinha naquele momento, contrapondo a sua razão, porque a razão o levaria a não colocar uma madeira sobre a outra, untadas com piche. Ele não faria isso, mas ele o fez. Pela fé, eles agiram. E a fé foi o passaporte para a continuidade de sua vida e família. Por isso estamos aqui hoje. Nós temos também o episódio de Maria e Marta, aonde Maria queria pela fé escutar o mestre e Marta pela razão, brigando com Maria, precisava tocar a vida. A lida estava à espera. Não havia por que esperar. O tempo urgia. E ali há um confronto clássico entre a fé e a razão neste episódio das duas irmãs de Lázaro. Não somos, irmãos, Abraão, Isaac, Noé, Marta ou Maria. Mas mesmo que não tenhamos sucesso nesse embate de fé versus razão, Deus de alguma forma nos suprirá. Pois mesmo no não, Deus continua sendo Deus. Isto não é poesia, isto é fé em seu pleno exercício. A fé não deve ser supersticiosa também. Isso pode traduzir-se em cegueira espiritual. Por exemplo, quando eu, através da minha fé infundamentada, o que eu faço? Eu coloco uma figa no pescoço ou um pé de coelho no bolso, ou eu não passo debaixo de uma escada de madeira, ou quando eu vejo um gato preto eu falo, olha, aquilo que aconteceu hoje na minha vida aconteceu porque eu vi o gato preto. Aliás, vocês sabiam que animais que são pretos, não estou fazendo apologia a racismo aqui, notem bem,
mas animais pretos não são adotados. Por alguma razão, até de racismo, ou até mais ainda por superstição das pessoas nas questões ligadas à sua fé. Isto é um grande problema nos dias de hoje também. Cegueira espiritual devido a isso, porque a fé tem cunho supersticioso muitas das vezes. Quando levamos esta lente objetiva para o lado de Jesus, trazemos à mente que ele veio ao mundo para nos resgatar e nos salvar, segundo o livro de Efésios, capítulo 2, versículos 8 a 9, que eu quero ler aqui de modo bem rápido. Efésios 2, 8 a 9 nos fala o seguinte: pois é pela graça de Deus que vocês são salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês mesmos e por isso ninguém deve se orgulhar disto. Esta fé, junto com a razão, desta vez, passam a ser ferramentas que Deus nos dá. Nem sempre, mas por vezes, elas se associam e podem até trabalhar juntas, a razão baseada em crenças básicas e a fé sendo o combustível ativador de tudo isso. Quando estudamos a Bíblia, precisamos aplicar os conceitos da razão e precisamos entendê-los também. Isso é muito importante. Não é só parar na fé, mas ter um mecanismo voltado para isto, na leitura da palavra e na sua aplicação de vida através da obediência. Lembra quando em Atos 8, Filipe perguntou para o eunuco etíope se ele entendia o que lia? E o eunuco respondeu: como posso eu entender alguma coisa deste livro se alguém não me explicar? E chega na pessoa de Jesus com as suas boas novas após a explicação. Então, Filipe para o eunuco, evidentemente. Após isso, a fé passa a vigorar no processo de feedback que eu falei há pouco agora e vou explicar rapidamente o que é. Primeiro, o eunuco entendeu, pela razão, os fatos bíblicos. E depois, mediante o despertar da fé, ele passa para o batismo. Então ele não entendia o que ele estava lendo no profeta Isaías, porque ele lia o profeta Isaías naquela oportunidade. Mas ele não entendia nada. Então ele, pela razão passada por Filipe a ele entende o mecanismo de tudo aquilo que estava escrito. E aí então a fé, devido à razão, é despertada nele. Neste caso as duas passam a andar paralelamente e ele então passa pelo batismo, porque senão aquilo seria apenas um banho de riacho, um banho de rio ou um banho de uma piscina, um lago. Não passaria disso, mas ele fez aquele ato mediante uma questão de obediência para a conquista de sua salvação. É assim que nós devemos entender isto. Bom, sendo assim, o que impede que eu seja batizado? No versículos 36 a 39, o eunuco completa para Filipe a sua fala. Isso é uma escrita comprobatória destes fatos, escrita bíblica. O que aconteceu ali é uma clara expressão do que está escrito em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 a 16. Vamos para 1 Coríntios capítulo 2, versículos 14 a 16. Que nos fala o seguinte: mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do próprio Espírito de Deus e de fato nem pode entendê-los. Essas verdades são loucura para ele, porque o seu sentido só pode ser entendido de modo espiritual, razão e fé, aplicadas aqui. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor das coisas, de todas elas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém, como dizem as Escrituras Sagradas. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos, em termos de razão e de fé, aquilo que Cristo nos passa, de modo igual a Ele.
A nossa razão nos remete pela fé aos braços e ao Espírito de Cristo. Podemos dizer que nessa luta entre razão e fé, analogamente, e na teologia e ciência também, o que ocorre no interior do ser humano é algo parecido com uma doença autoimune. O que é um processo autoimune, uma doença autoimune, como lúpus, por exemplo? É quando a sua defesa fisiológica, dos seus elementos fisiológicos de defesa, eles passam a não te defender contra a ação de bactérias, vírus, protozoários, vermes, eles não passam mais a combater isso necessariamente, mas eles também passam a atacar você. Eles passam a não reconhecer você frente àquilo que eles têm como reconhecimento. Isso é uma doença autoimune. E essa briga interior que nós temos com a razão e a fé, muitas vezes confrontando-se e às vezes aliando-se, tudo isso parece-se com essa questão de doença autoimune. Às vezes a tua defesa corpórea age a teu favor e, dependendo do caso, age a teu favor e contra você paralelamente. Então, há um conflito interior muito grande. Quem nos resume bem isto é o próprio apóstolo Paulo em Romanos 7, 18 a 21. Vamos lá para Romanos 7, 18 a 21. Romanos 7, 18 a 21, então. Pois eu sei que o que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque ainda que a vontade de fazer o bem esteja em mim, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero fazer, esse eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que vive em mim. Aquele pecado que eu iniciei a aula de hoje falando que obscurece as mentes. Assim eu sei que é isto que acontece comigo quando quero fazer o que é bom. Só sou capaz de fazer então o que é mal. Então temos na Bíblia alguns relatos sobre a fé e o ponto de vista especulativo e indagativo, duvidoso, quanto a esta questão. No primeiro deles, as pessoas queriam que Jesus apenas, no aspecto especulativo, me refiro aqui, as pessoas queriam que Jesus apenas desse espetáculos demonstrativos de milagres, porque a razão deles levava a entender que Jesus era apenas um homem, não o próprio Deus ali encarnado. Então eles pediam milagres para ver se aquilo que a razão contrapunha à sua fé falava mais alto ou não. E Jesus, entendendo o obscurecimento de mente deles e a maldade do coração deles, respondia o seguinte, como está escrito em Mateus capítulo 12. Estou procurando aqui. Capítulo 12, versículos 38 a 50. Então alguns professores da lei e alguns fariseus disseram a Jesus: queremos ver o Senhor fazer milagres. Como o povo de hoje é mau e sem fé, respondeu Jesus, vocês estão me pedindo que faça um milagre, mas o milagre do profeta Jonas é o único sinal que lhes será dado. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no fundo da terra. No dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês, pois eles se arrependeram dos seus pecados quando ouviram a pregação de Jonas. E eu afirmo que o que está aqui é maior do que Jonas. Então, na verdade, nós vamos aqui até o versículo 41, porque o 42 fala sobre a rainha de Sabá, que veio de longe, da Etiópia, para ouvir a sabedoria de Salomão, não para barganhar riqueza ou qualquer outra coisa, mas pela fé ela sabia que ele tinha grandes conselhos para dar vindos de Deus. E é assim que nós devemos agir. Isso no versículo subsequente que eu não vou ler agora.
Jesus era homem no seu corpo, mas com a sua essência era Deus. Por isso os homens não criam. Esse era o seu grande erro, como nós discutimos há pouco. 2 Coríntios 5:7 nos ensina que nós, seres humanos, não devemos viver por fé. Ou melhor, nós, seres humanos, devemos viver sim por fé e não pelo que vemos, como aconteceu neste episódio da leitura de Mateus 12. Agora, Jesus era homem, sim, e como tal precisou pedir para que o Pai o livrasse do cálice da morte. Uma grande prova de que ele era homem. Do contrário, ele mesmo o faria. Ele não precisaria de Deus, mas ele pediu para Deus. Se Deus concedia a graça para ele, de ele se livrar do cálice da morte, do grande sofrimento da cruz. Tudo a meu favor e a seu favor também. Já no segundo tema, o indagativo, duvidoso, preocupante, temos um episódio descrito em Mateus 17, 14 e 20. Vamos para Mateus 17, 14 até 20. Quando eles voltaram para junto da multidão, um homem chegou perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha pena do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Jesus respondeu: gente sem fé e má. Até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Então deu uma ordem e o demônio logo saiu. E no mesmo instante o menino ficou curado. Depois os discípulos chegaram perto de Jesus em particular e lhe perguntaram porque estavam o quê? Intrigados, preocupados, duvidosos de si mesmos. E falaram: por que nós não pudemos expulsar aqueles demônios como o Senhor fez? Foi porque vocês não têm bastante fé, respondeu Jesus. Lembre-se disto: se tivessem fé, mesmo que fossem do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: sai daqui e vai para lá. E ele iria, e vocês teriam poder para fazer então qualquer coisa. Fé é você ver uma mãe agonizando de dor, por exemplo a minha, e você orar com uma criança e dentro de alguns minutos ela estar em pé e sorridente. Sabe o que acontecia com a minha mãezinha no passado? Acontecia o seguinte: ela tinha uma doença chamada aderência, e essa doença fazia com que os seus intestinos doessem muito, muito, a ponto dela chorar amargamente. E eu, como criança, mas já na igreja, eu via aquele estado deplorável da minha mãe de sofrimento, e eu me ajoelhava. Duas coisas eu fazia, eu lembro disso até hoje, e fazia com amor pela minha mãezinha. Eu orava por ela, ajoelhado na beira da cama onde ela estava deitada de barriga para baixo. E eu compadecidamente pedia a Deus que a curasse, que tirasse aquela dor naquele momento dela. E muitas vezes, depois de orar e esperar que Deus fizesse a obra, eu ia até a cozinha, cortava algumas laranjas e no espremedor, aquele espremedor que vocês conhecem, com as mãos eu fazia um suco de laranja e levava para minha mãe à beira da cama. E qual era a minha surpresa? Aí eu ia brincar dentro de casa e daqui a pouco minha mãe se levantava, sorridente, sem dor, e retomava seus afazeres domésticos. Deus ouvia as minhas orações, assim como ouve as suas também. Então, esta é uma experiência que eu trago sempre na minha memória sobre a fé. O problema é que quanto mais velhos nós ficamos, parece que a fé vai se enrijecendo, os medos vão crescendo, a razão torna-se obsessiva e as coisas da fé então passam a não acontecer mais com tanta frequência, tirando muitas vezes a alegria de viver, e de quebra lá se vai a esperança também. É um risco. O maior exemplo de fé é o de uma criança pulando nos braços do pai.
Por que a criança faz isto? Motivos que ela tem: fé de que não vai se machucar ao pular da altura nos braços do pai, e a razão de estar em contato e abraçando a ele porque o pai passa segurança ao seu filho. Quem não se tornar como criança não pode entrar no reino de Deus. Mateus 18:3 nos adverte sobre isso. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, segundo Hebreus capítulo 11, versículo 6a. Todo homem quer ser feliz, não importa como. Para isto, muitos correm atrás de sucessos nos mais variados segmentos da vida. Alguns afundam-se para isso nas drogas. Outros afundam-se no dinheiro, buscando avidamente o dinheiro. O dinheiro é importante, mas não deve ser buscado avidamente, porque o reino de Deus e as suas coisas estão em primeiro lugar na vida de uma pessoa. O dinheiro ou a busca dele não deve tomar o tempo que você deve ter, de modo especial ou não, para Deus. É isso que a Bíblia explica. Até porque vivemos no mundo capitalista e devemos ter dinheiro, e ele nos ajuda a conquistarmos tudo o que precisamos. Mas o tempo pessoal e o tempo impessoal que você tem para com as coisas de Deus é dele e não deve ser roubado de modo algum. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 nos explica isso de forma bem clara. Pois o amor então ao dinheiro, como está escrito em 1 Timóteo, é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé, e isso acontece muito hoje em dia. E se atormentaram, então, posteriormente, com quê? Com muitas alegrias, com sucessos? Não. Dentro de um curto, médio ou longo prazo, adquiriram muitos sofrimentos. Outros entregam-se a orgias sexuais das mais deslavadas possíveis que vocês tenham em suas mentes agora, porque o ser humano não tem limites para isso também. Prostituição, bebedeiras e outras coisas, etc, etc. Quer entender e assimilar o que realmente é ser feliz? Leia Mateus 5, o sermão das bem-aventuranças. São muitas. Eu não vou me ater aqui agora a ficar lendo uma por uma, porque você tem a sua Bíblia, ou você pode indicar a alguém aonde está ou onde estão essas bem-aventuranças e lê-las para compartilhar e assimilar pela razão, e assim alicerçar a sua fé também, dentro deste parâmetro de felicidade, embasados na fé e na razão. Mas em meio à razão, então, de tudo isso, é necessário cultivar a fé, que é a certeza e o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, de acordo com Hebreus capítulo 11, versículo 1. Para isso é necessário haver uma complementação destes fatos com aquilo que está escrito na palavra, encontrado na carta de Filipenses. Vamos agora rapidamente para a carta de Filipenses, capítulo 3, versículos 13 a 14. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui me tornar perfeito. Porém, uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para as que estão na minha frente. O que passou na sua vida e você não arrumou, você não arruma mais. É daqui para frente que é válido. Se o que você fez na sua vida até o presente momento, olhando para trás, são rastros bons, coisas boas, alegre-se e continue. Se o que você fez lá atrás não te traz boas lembranças, boas recordações, esqueça. Comece a partir de agora. Por quê?
porque como o apóstolo Paulo, você deve ter isto em mente: corro direto para a meta, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. É isso que devemos fazer. E aí certamente acontecerá um sentimento sobremodo excelente. Surgirá uma razão para você cantar. E aqui eu quero compartilhar a letra de uma música do grupo Projetarte, que eu gosto muito, inclusive já cantei na igreja num grupo lindo que nós formamos no passado. Nós cantávamos músicas lindas deste grupo, inclusive do grupo Prisma e do Projetarte, e esta música é linda, 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 dentre outras mais. E eu quero compartilhar neste momento para ir finalizando o nosso estudo da Escola Bíblica de hoje, esta música, a letra dela, melhor dizendo. Se sozinho você estiver e sem alternativas para escolher, há sempre um caminho mais fácil do que possa parecer. Jesus Cristo é a saída. E por que Ele é a saída? Eu acrescento agora, porque João 15, versículo 5, nos diz que sem Ele nada nós podemos fazer. Não precisa tentar porque quebra a cara. E João 14, 6 nos ensina que Ele mesmo é o caminho, a verdade e a vida pelas quais nós devemos trilhar com a ajuda dEle. Então, por que você não tenta assim fazer? Razão para cantar, razão de sobra para falar, que Cristo apareceu para me salvar, razão para cantar, razão para testemunhar do amor que vem do Senhor. Cristo chega ao ponto de pedir que o venham testar, e nós temos provas bíblicas, quando no Salmo 34, versículo 8, você tem uma síntese do provai e vede, que se traduz no seguinte: provai e vede como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se abriga. Venham me testar, mas só faça isso se espontaneamente confiar que Ele atende na hora certa. Ore e todo o resto Ele fará. Esta é a letra desta linda música que eu quero deixar aqui para vocês, já finalizando este estudo. Então, eu queria acrescentar ainda, porque o fim de todas as coisas é Cristo, segundo o livro de Romanos, capítulo 10, versículo 4. E a lei aqui, essas coisas, o fim de todas as coisas, traduz-se na Bíblia como lei. A lei de Moisés, ela passa a não vigorar mais no sentido de provocar a salvação de uma pessoa, porque agora nós somos salvos mediante o grande sacrifício de Jesus na cruz, por você e por mim. Então a lei, para efeito de salvação, ela já não é mais importante. A lei agora passa a ser importante para dar diretrizes de você estar debaixo da graça de Cristo, porque a salvação é de graça, mas como eu já disse, custa caro. 50% já foram feitos, os outros 50% estão nas tuas mãos. É por causa disso que as coisas se encaixam, como meus dedos agora, como você está vendo meus dedos agora. As coisas precisam se encaixar. Então, a lei, ela termina em Cristo. Ela é útil, então, reforçando, para dar diretriz a você, pela graça, a ser salvo, porque agora você tem a graça de Cristo para te conduzir plenamente à salvação. Então, irmãos, neste momento eu termino mais uma vez este estudo bíblico de Escola Bíblica Dominical, a parte 2, que foi concluída agora, e pedindo para que Deus
os abençoe nesta nova semana, para que eu e minha família também tenhamos as mesmas bênçãos e em comunhão possamos estar ligados ao poder, à fé, à razão e ao amor que Cristo pode nos dar, conhecendo a palavra como ela é, destrinchando a palavra para a estruturação plena de nossas vidas espirituais, que é exatamente o que vai nos levar a um dia estarmos ao lado de Jesus, naquele lugar que nós almejamos estar, a saber, o céu. Uma excelente semana para você, sob as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a sua vida.